Mais um vídeo da nossa série de videoaulas e agora a gente vai falar sobre o sistema excretor. A gente também pode chamar esse sistema de urinário. E aí, como a gente sempre começa nossas aulas, a gente tem que entender o que esse sistema está fazendo dentro do nosso corpo. A gente tem que pensar que o nosso corpo, o nosso organismo, está em pleno funcionamento 24 horas por dia. E assim como movimentar uma fábrica, uma usina, gera resíduos, movimentar esse sistema, nossa fisiologia, também gera resíduos. E aí a pergunta é a seguinte: para onde vão os resíduos do nosso metabolismo? Se a gente sabe que o nosso corpo, se o funcionamento do nosso corpo gera lixo, resíduos, eles precisam ir para algum lugar. E para onde eles vão? Provavelmente você me respondeu que ele precisa ser filtrado, que ele precisa ser limpado. E sim, o nosso corpo tem um sistema de filtração. Esse sistema de filtração começa a limpar o nosso sangue e capturar tudo aquilo que não é necessário e eliminar em forma de substância mais água. Essa substância, que é excesso mais água, vai formar para nós o que a gente conhece como urina. E o que é essa tal urina? A urina é xixi, tá bom. Mas o que nós estamos eliminando quando nós estamos eliminando xixi? Por que a gente vai ao banheiro tantas vezes por dia? Será que faz bem não ir ao banheiro, segurar xixi? Será que isso faz mal? É isso que a gente vai discutir um pouco nessa aula de hoje. As nossas células produzem resíduos. E esses resíduos são produtos de metabolismo. O funcionamento gera resíduo e eles precisam ser eliminados, porque ou eles estão em excesso no sangue, causando uma descompensação, ou podem ser resíduos tóxicos. Esses resíduos são chamados de excretas. Junto com essas substâncias rejeitadas, o nosso sistema urinário faz a filtração e elimina também a água. Mas por que será que a gente precisa eliminar água também? Água é bom para o nosso corpo. Por que a nossa urina é líquida? É necessário eliminar água porque essas substâncias tóxicas ou em excesso no nosso organismo estão dissolvidas no plasma sanguíneo. E o nosso plasma sanguíneo é composto em maior parte por água. Se nós temos substâncias dissolvidas no plasma, que é água, nós precisamos eliminar na urina água para que a gente consiga eliminar também as substâncias. Se as substâncias estão junto com a água, elas só vão conseguir ser eliminadas no nosso corpo se a gente fizer uma filtração e mandar embora a água também. Então a urina nada mais é do que isso. É o conjunto de substâncias em excesso no sangue que são eliminadas juntamente com a água e essas substâncias são chamadas excretas. Quando a gente dá uma olhada nessa imagem, a gente consegue observar que o sistema urinário é um sistema muito simples. A gente tem como órgão principal, aqui em cima, os rins, que são órgãos pares. Os rins vão fazer a maior parte do trabalho do sistema urinário excretor. Eles vão fazer a filtração do sangue. Depois que esse sangue é filtrado e as impurezas são selecionadas para serem eliminadas do nosso corpo, isso precisa ser conduzido através de um cano para um reservatório de urina. E esse reservatório é a urina, é a bexiga. Este reservatório de urina é a bexiga. É difícil gravar a aula assim no vídeo ao vivo, porque não tem como eu editar. Então, vocês me desculpem, tá? Qualquer palavra errada, eu corrijo. Então,
Depois da filtração do sangue, a urina é formada, né? E isso é conduzido através de um cano, que é o ureter, para o reservatório de urina, que é a bexiga. E a urina fica armazenada até que a gente elimine, até que a gente vá ao banheiro, até que a gente tome a decisão de urinar. E essa urina vai ser liberada através de uma abertura que nós temos para o meio externo do nosso corpo, que é a uretra. Então, o sistema urinário, o excretor, ele produz urina, elimina urina e filtra as impurezas que estão circulando no nosso sangue. Ele é um sistema de limpeza do sangue e eliminação de substâncias indesejadas. Quando a gente fala sobre sistema excretor, a gente pode considerar também aquele processo que acontece lá no intestino de formação de fezes e eliminação de fezes. A gente pode considerar também ele fazendo parte, de certa forma, do sistema excretor. Mas quando a gente fala sobre sistema urinário, eu estou me referindo a esse sistema aqui, que possui rins, ureteres, bexiga e uretra. É claro que a gente sabe que tanto o sistema masculino quanto o sistema feminino possuem algumas especificidades. A anatomia masculina é diferente da anatomia feminina. Quando a gente observa a região genital masculina, a gente percebe que existe um sistema, existem órgãos que são projetados para o exterior do corpo. E no sistema feminino, a gente não encontra eles dessa maneira. A anatomia é muito particular, tanto nos homens quanto nas mulheres. E isso é importante quando a gente está falando também sobre sistema urinário. Um dos componentes do sistema urinário é a uretra. No sistema reprodutor, a gente viu que a uretra masculina é um canal que vai transportar ao mesmo tempo sêmen, olha aqui o canal, que faz o percurso do sêmen até a eliminação dele, a ejaculação do corpo. E a gente viu que também aqui na uretra masculina sai também urina. Ó, aqui a gente tem a bexiga que armazena a urina, aqui a gente tem uretra masculina que vai eliminar também xixi, urina para fora do corpo. E quando a gente olha a anatomia feminina, a gente vê que existe canais separados para o sistema reprodutor, que é a vagina, que vai ter contato direto com o colo do útero. E falando sobre o sistema urinário, a gente tem uma região específica também. Nós temos uma bexiga e uma uretra bem pequenininha. Na anatomia feminina, a gente tem 3 aberturas na região genital. A abertura posterior, que é o ânus, a abertura central, que é a vagina, e lá na frente uma abertura bem pequenininha, que é a uretra, para a passagem de urina. As implicações que isso tem no sistema excretor são óbvias. É muito mais comum que mulheres sofram de infecção urinária, por exemplo, porque a comunicação entre uretra e bexiga é muito pequenininha. Então é muito fácil que uma infecção se instale nessa região, porque o canal de comunicação do meio exterior com o interno é muito pequeno. Quando a gente olha no sistema masculino, uma infecção urinária tem um percurso muito maior para percorrer até que isso seja um problema sistêmico, né, do que no caso da anatomia feminina. Isso é importante para chamar a atenção também que no sentido de limpeza mesmo, do corpo feminino tem que ser sempre de frente para trás. No sentido de limpar com papel higiênico, com um lencinho, com, água e sabão. O ideal é que a limpeza seja sempre feita no sentido de frente para trás. Porque se for feita da forma incorreta, as bactérias que estão localizadas na região anal podem ser transferidas para a região uretral e se comunicar diretamente com o sistema urinário, causando uma infecção. Os homens não têm tanto problema quanto a isso. Além de eles terem um órgão que é localizado bem externo ao corpo,
a distância entre o ânus e a abertura do canal urinário é muito mais distante do que o canal feminino. Mas independentemente de estarmos falando sobre corpo masculino ou corpo feminino, a gente tem que entender que existe uma passagem para a saída da urina, que é a uretra, e ela existe tanto em mulheres quanto em homens, mas com algumas particularidades dependendo do corpo que nós estamos observando. A urina é um composto que é formado a partir da filtração do sangue. Antes de eu falar sobre o que acontece em cada região do sistema urinário, eu quero que vocês visualizem a formação da urina, para que isso fique claro na mente de vocês antes da gente começar a falar sobre cada uma das estruturas. O vídeo está em português de Portugal, então façam uma tradução aí, mas não se atentem exatamente às palavras. Observem o caminho que está sendo percorrido no interior do sistema urinário. A urina resulta da depuração do sangue, sendo um produto de excreção de composição variável. Forma-se ao nível dos rins, mais especificamente das suas unidades funcionais, os nefrónios, através de 3 processos: filtração, reabsorção e secreção. A formação da urina inicia com a entrada do sangue a alta pressão na cápsula de Bowman, através da arteríola aferente, que se ramifica em capilares, originando o glomérulo de Malpighi. A maior parte do plasma sanguíneo passa dos capilares para a cápsula, num processo chamado de filtração, e do qual resulta o filtrado glomerular. Do filtrado fazem parte substâncias como água, glicose, aminoácidos, sais minerais, ureia, ácido úrico e creatinina. De seguida, o filtrado inicia o seu percurso pelo tubo urinífero, percorrendo o túbulo contornado proximal, a ansa de Henle, e o túbulo contornado distal. Ao longo destes, a composição do filtrado vai se alterando devido à reabsorção e secreção. Na reabsorção, grande parte do volume do filtrado é reabsorvido para os capilares sanguíneos, isto é, cerca de 98% da água e substâncias úteis para o organismo, quase toda a glicose, aminoácidos, vitaminas e alguns sais minerais. No entanto, os produtos azotados, como a ureia e o ácido úrico, e ainda alguma água e sais minerais permanecem no filtrado. A secreção ocorre em regiões específicas do tubo urinífero, que são envolvidas por redes de capilares sanguíneos. Durante este processo são lançadas diretamente para o tubo urinífero substâncias tóxicas, como medicamentos e algumas hormonas. O resultado final é a formação da urina, composta pelas substâncias não reabsorvidas e pelas secretadas, essencialmente água, produtos azotados, íons em excesso e creatinina. A urina continua o seu trajeto até ao tubo coletor, no qual pode ainda ocorrer reabsorção de água de acordo com as necessidades do organismo, o que levará a uma maior ou menor quantidade de urina excretada. Em síntese, a formação da urina ocorre ao nível dos nefrónios e implica 3 etapas: a filtração, a reabsorção e a secreção, durante as quais são eliminados os resíduos resultantes do metabolismo celular presentes no sangue e é regulada a concentração de água e sais necessários ao equilíbrio do organismo. Ótimo, né? Conseguiram visualizar? Eu espero que tenha gravado o áudio do vídeo. Eu tentei fazer com que gravasse. Mas o importante mesmo é observar o caminho que o filtrado vai percorrer até que seja formada a urina, eliminado o restante dos resíduos que são excessivos para o nosso corpo
e reabsorvido o que foi importante para nós. Era isso que eu queria que vocês conseguissem visualizar. A gente começa a falar agora sobre os órgãos que compõem o sistema até a gente chegar na filtração. O rei, o astro do sistema urinário são os rins. São os rins porque nós temos dois, são pares, direito e esquerdo. Mas o rim, ele é um sistema de filtração como se fosse filtro de barro, sabe? Tem muita casa que tem filtro de barro, a gente coloca água impura ali dentro e ele faz a filtração daquela água, absorve o que é ruim e retém aquilo dentro de um filtro. O rim é mais ou menos assim, mas ao invés dele reter aquilo e segurar para sempre dentro dele, ele forma urina e elimina esse composto para fora do corpo, para que o nosso sangue esteja circulando sempre na melhor condição possível. Os rins têm uma estrutura clássica. São órgãos que têm formato de feijões. E quando a gente vai olhar o interior desse órgão, a gente vê estruturas muito importantes. Na região da pelve renal, a gente vê vários vasos sanguíneos. Aqui nós temos veias e artérias renais que estão associadas à chegada do sangue e o retorno do sangue, entre aspas, limpo, de volta para o corpo. Mas são essas veias e artérias, esses vasos, que levam e retornam o sangue para o corpo ou para o rim. Essa porção maior, que eu estou apontando para vocês aqui agora, a gente chama de córtex renal. É no interior do córtex que estão localizados os néfrons, que são as unidades funcionais do rim. Os néfrons são unidades microscópicas. Então, aqui no córtex, nós temos centenas, milhões de néfrons espalhados por esse tecido. O córtex é a porção mais distal, vou dizer assim, a porção mais superficial do rim. Do córtex, a gente entra numa região que é chamada de pirâmide renal. Essa região onde a gente encontra as pirâmides renais, a gente chama de medula renal. As pirâmides recebem o líquido que é formado pelos néfrons e conduz o líquido da região do rim para a região da pelve renal. A comunicação entre pelve e pirâmide é chamada de papila e a urina é conduzida daqui do rim para a pelve e da pelve para o ureter em direção à bexiga para ser armazenado. Então é como se aqui eu estivesse produzindo urina, joguei na pirâmide, a pirâmide conduziu para a pelve e a pelve vai mandar para o ureter, para que o ureter, que é um cano, armazene urina dentro da bexiga, entendeu? Leve a urina para o interior da bexiga. Observem agora o que é um néfron. A gente já viu que o néfron é a unidade funcional. No vídeo anterior, a narradora diz nefrônio. Nefrônio é uma tradução do português de Portugal. Para nós, é néfron a palavra que nós vamos utilizar. Se ele é unidade funcional, significa que ele é a região do rim que está trabalhando para filtrar o sangue. Mas ele é muito, muito pequeno, é microscópico. Então, nós temos muitos néfrons para que o sangue consiga ser filtrado em muitas regiões funcionais e, ao mesmo tempo, muitos néfrons possam filtrar e produzir urina como produto da filtração das impurezas do sangue. Eu li uma bibliografia que dizia que cada rim tem aproximadamente 600 a 800 mil néfrons.
Eu li em outra bibliografia que dizia que o rim humano pode ter até 1.200.000 néfrons. Então, isso varia mais ou menos de pessoa para pessoa, mas para que vocês tenham ideia de que são muitas unidades funcionais que nós temos nos nossos rins fazendo o trabalho de filtração sanguínea, obviamente 24 horas por dia. Nosso sangue precisa ser filtrado 24 horas por dia porque as nossas células estão produzindo resíduo o dia inteiro. Nada mais justo, então, do que ter um sistema de limpeza sanguínea que está trabalhando 24 horas por dia. E é por isso que nós produzimos urina 24 horas por dia. Nosso sangue está sendo filtrado. Ele é filtrado, nós temos como produto urina, a urina é armazenada na bexiga, em algum momento ela vai estar com a capacidade cheia e a gente vai sentir vontade de ir ao banheiro. É bom segurar a urina? Não. Segurar, reter a urina na bexiga pode afetar até o funcionamento do... Vou mostrar já para vocês. Do músculo que segura a urina dentro da bexiga. Pode colaborar para a produção de pedras nos rins. Beber pouca água também pode colaborar com o aumento das pedras nos rins, a formação das pedras, porque essas impurezas ficam muito mais concentradas e elas podem acabar dando origem a cálculos renais. Se não tem água suficiente para ir diluindo elas, elas podem ir se acumulando, aglomerando, até formar um cálculo. Então, o néfron faz este trabalho, filtra sangue e elimina urina como produto da filtração. Mas o néfron, apesar de microscópico, ele é uma estrutura muito complexa. A gente tem que entender que o sangue precisa entrar nesse sistema para ele ser filtrado. E ele só vai entrar se a gente tiver uma pressão sanguínea adequada. Então, aqui a gente tem um vaso sanguíneo que vai receber muita pressão sanguínea e jogar o sangue para dentro de uma região que é chamada de glomérulo renal. Pela pressão do sangue que está sendo exercida aqui, o glomérulo faz a filtração inicial. É como se a gente tivesse um filtro de café. O filtro de café está lá, paradinho, de repente a gente joga um tanto de água em cima dele e o café começa a ser filtrado instantaneamente, porque existe uma pressão obrigando ele passar por um filtro. Esse tal filtro de café é o glomérulo. O sangue está passando com tanta força que obrigatoriamente ele vai ser filtrado aqui. Mas essa primeira filtração, ela retém muitas coisas que ainda são úteis pelo nosso corpo. Então, eles precisam ser ainda reabsorvidos. Aqui existe um caminho de reabsorção dessas substâncias úteis. As alças do néfron, elas fazem reabsorção de água e devolvem isso lá para a nossa corrente sanguínea. Aqui também é reabsorvido algumas substâncias importantes para nós, como, por exemplo, alguns sais minerais, alguns aminoácidos, glicose. Elas podem também voltar lá para o sangue. Mas aquelas coisas que são impurezas continuam sendo filtradas pelo néfron e elas vão virar rejeitos, excretas lá no nosso sangue. Depois que foi selecionado o que é impureza daquilo que pode ser reabsorvido pelo corpo, depois que o material, o lixo foi separado do que pode ser absorvido pelo corpo, ele é conduzido para a porção do túbulo contorcido distal. Essas substâncias são de vez removidas do sangue e lançadas na urina. Aqui existe um pouco de água, o acúmulo das substâncias indesejadas, elas são conduzidas para o ducto coletor, que vai culminar lá naquelas papilas que a gente viu, naquelas pirâmides que a gente viu anteriormente.
Em resumo, o caminho é o seguinte: o sangue entra com pressão aqui no glomérulo e ele é filtrado, mas muitas coisas ainda são importantes. O que é importante é reabsorvido pelo corpo. Uma porção de água, uma porção de substância, como glicose, aminoácidos. Mas aquilo que o sistema do néfron entendeu que é realmente lixo é conduzido para a porção final do néfron, diluído no restante de água que ainda sobrou aqui no sistema e conduzido na forma de urina para as pirâmides renais, que vão conduzir o líquido para o ureter, que vai armazenar, que vai levar a urina para ser armazenada na bexiga. Aqui acontece filtração, reabsorção do que é importante e eliminação do que de fato vai ser lixo. Agora nossa aula fica bem simples. O ureter é um tubo simples, muscular, que vai coletar a urina do rim e conduzir para a bexiga. Nós temos 2 ureteres, porque nós temos 2 rins, e a bexiga nós temos uma só. Mas se ela vai receber a comunicação de 2 ureteres, a gente tem que ter 2 aberturas para que o ureter tenha onde desembocar. Então, nós temos aqui e aqui ósteos, que são orifícios ureterais, direito e esquerdo, cada um recebendo um ureter. A bexiga é um órgão que tem um formato de balão, ela é oca, é um tubo um balão muscular que vai aumentar a sua capacidade à medida que é preenchida por líquido. Nós temos aqui músculos que vão segurar a urina. Se a gente tivesse um canal aberto entre bexiga e uretra, a gente ia ficar pingando xixi o dia inteiro, mas isso não ia ser agradável. Então, nosso corpo humano colocou 2 portinhas, que são dois músculos, aqui nessa região e mais ou menos aqui, para ilustrar para vocês. Aqui é um corte, né? Não dá para ver exatamente, mas para a gente imaginar, como se a gente tivesse uma portinha aqui e uma portinha aqui, e aqui fosse a nossa saída. Aqui em cima, a gente tem o esfíncter interno, e na saída da uretra, nós temos um outro esfíncter que vai controlar a segunda saída de urina. O esfíncter interno, ele é de contração involuntária. Se a bexiga está muito cheia, esse esfíncter se abre e a urina começa a pressionar a bexiga e a gente fica daquele jeito, quase fazendo xixi nas calças. Mas o outro esfíncter, a gente consegue ter um certo controle. Então, assim, nossa, minha bexiga está muito cheia, eu preciso ir ao banheiro agora. Ok, mas você ainda tem o controle do esfíncter externo para segurar um pouquinho aquela pressão até a hora que você chegar ao banheiro. Dependendo da pressão que está acontecendo aqui, se ela for muito forte, a gente perde o controle até do esfíncter externo e a gente acaba realmente fazendo xixi nas calças. Mas temos esfíncter que vão controlar e impedir a passagem deliberadamente, né, da urina que está se acumulando aqui no interior da bexiga. Então, em resumo, a bexiga armazena a urina até que seja a hora dela ser eliminada. E a uretra, como a gente já viu, é também um canal muscular muito simples que vai conduzir a urina que está armazenada na bexiga para o meio externo do corpo. É o canal de condução para fora. É o momento que a gente vai urinar. Esse é o canal final que o xixi passa, que a urina passa do meio interno para o meio externo. Já que a gente está falando sobre fisiologia e sobre urina, formação da urina, é importante a gente falar também sobre a cor dela. Nossas excretas, melhor dizendo assim, elas dizem muito sobre o funcionamento do nosso corpo. As nossas substâncias, o nosso sangue fala sobre a qualidade de algumas coisas, as nossas fezes indicam muitas coisas também, com a urina não seria diferente.
O ideal é que a pessoa tenha uma urina amarelo claro, translúcido. Isso significa que o rim está conseguindo filtrar bem as substâncias, fazendo a eliminação delas, mas a pessoa tem tanta água, ela está tão hidratada, que os rins estão podendo eliminar as substâncias em grande quantidade de água. Amarelo claro é a urina diluída em muita água. Se a pessoa está passando por um processo de desidratação, se o corpo dela está com pouca água, o sistema urinário não pode permitir que essa água seja perdida na formação de urina. Se a pessoa tem pouca água, o sistema urinário recolhe o máximo de água que ele pode e elimina só o necessário para a formação da urina. Então, nesse momento, as substâncias estão concentradas em pouca água. Urina amarelo escuro ou coloração âmbar indicam que a pessoa está desidratada e que a urina, que as substâncias estão muito concentradas. A pessoa precisa repor água. Uma urina com coloração marrom indica, no geral, sangue antigo. Isso precisa ser investigado. Um sangue antigo pode ser um sangramento, uma hemorragia interna que só foi se manifestar agora. E uma urina vermelha cor de sangue indica, no geral, uma infecção, uma inflamação, um sangramento ativo, que também é atípico, precisa ser investigado, uma hemorragia que está acontecendo agora. Isso pode ser indicativo de alguma lesão, algum tumor, alguma infecção, como eu falei, também precisa de muita atenção. No geral, a urina ideal é amarelo claro translúcido. Qualquer padrão que desvie disso aqui, urina muito escura, urina esverdeada, todos os padrões que saem do amarelo claro translúcido indicam alguma alteração na nossa fisiologia. Todas as coisas que saem do normal precisam de atenção. Pessoal, nossa aula é mais curtinha. O sistema excretor urinário é bem simplesinho. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham ficado claro. E vocês já sabem, precisando falar comigo, precisando tirar dúvidas, entre em contato comigo através do e-mail. Se vocês precisarem de mais alguma informação, eu sugiro que vocês leiam pelo livro. O livro tem um conteúdo muito bem explicado. Esse vídeo é para a gente conseguir fazer um fechamento das nossas aulas, né? Mas estudem pelo livro, que o conteúdo está muito bem explicadinho, e usem esse vídeo para ilustração e para visualização da matéria. Até a próxima, a gente se vê em breve.